Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Pedagogo, sejam bem-vindos ao meu canal de conhecimentos pedagógicos. O vídeo de hoje é sobre a pedagogia Freinet. O Freinet nasceu em 1896 e morreu em 1966. E a sua metodologia, a sua pedagogia, ela vai surgir justamente da sua formação no magistério, o seu interesse em dar aulas, mas por uma convocação à Primeira Guerra Mundial, ele acaba impossibilitado de exercer esse ofício. No entanto, ele é ferido por naquele momento da Primeira Guerra, quando surgem as guerras aí com aqueles gases, né? E ele é ferido no pulmão. Desse modo, quando ele volta, ele não pode falar muito, mas ele quer ensinar. E naquele momento, obviamente, no método tradicional, é só a aula expositiva que impera. E ele, por essa necessidade de não poder falar muito por conta do ferimento no pulmão, decide criar um outro método de ensinar. E essa sua alternativa acaba trazendo para nós esse seu legado teórico, que é muito grande, muito vasto. Eu vou fazer a sugestão de alguns livros aqui, até o final do vídeo. Mas nós temos como legado teórico, por exemplo, de Freinet, escreve-se Freinet, né? Mas pronuncia-se Freinet. Nós temos como legado teórico, por exemplo, a aula passeio. A aula passeio, ele pegava os alunos em sala e ia passear pela comunidade, pelo bairro, pela região, e conversar com o marceneiro, conversar com o mecânico, conversar com as pessoas de um modo prático para trazer um conhecimento para a vida desses alunos. Já que Freinet acredita que a educação realmente ela se dá fora da sala de aula, não é? Então os alunos tinham que partir para essa experiência, né, essa vivência, e quando voltavam tinham que colocar todo aquele conhecimento, aquela pesquisa, aquele passeio, aquela aula passeio, colocar aquilo no quadro e fazer uma série de construções a partir daquele conhecimento que foi adquirido. Freinet também defende o método natural. Ele acredita que a criança não vai aprender por imposição, por um castigo, por uma ordem, mas que precisa se criar nela um desejo para se aprender. Isso é muito importante. Uma das falas, uma das ideias mais importantes na pedagogia Freinet são as suas invariantes pedagógicas, que eu vou falar alguma coisa, e também as bandeiras que ele vai levantar no processo. Por exemplo, uma das bandeiras que ele levanta é abaixo ao material didático, abaixo à sala de aula, né? E essa primeira discussão dele que ele vai falar vai ser abaixo o plano de aula, abaixo a aula. Por quê? O plano de aula, na perspectiva do Freinet, quando você prepara uma aula para uma turma inteira, você está preparando, na verdade, uma aula estéreo. Por quê? Você não tem o perfil, não sabe a subjetividade de cada aluno. Então, quando você prepara uma aula a respeito de determinado assunto, mas focando todo mundo, essa aula é estéreo. Inclusive, ele tem uma citação, uma frase, uma argumentação muito forte, que é dizer que não foi a indústria que criou essa seriação, essa criação em escala, não é? Mas foi a escola. E que a indústria teria imitado a escola, já que a escola tinha aquela plano, aquela ideia de ensinar uma coisa preparada de um jeito para todo mundo, a fim de que todo mundo aprendesse igualzinho, o mesmo poema, a mesma ideia. Então ele vai dizer que não foi a escola que imitou essa forma da indústria fazer em larga escala um monte de coisa igual, mas foi a indústria que copiou a escola, né? Então ele vai dizer que esse plano de aula ele não atende a subjetividade do aluno. Por isso, as suas outras bandeiras vão estar ligadas à primeira, por exemplo. A segunda que vai ser o abaixo aos manuais escolares. Ele vai ser contra as apostilas, ele vai defender a ideia de que os alunos criem o seu livro didático. E uma terceira bandeira que ele vai falar, né, que é o máximo de alunos por professor deveria ser 25, e quanto menos possível. Ele diz que mais do que 25 alunos é impossível que o professor observe a subjetividade de cada aluno. Então vocês estão percebendo como que nós temos as playlists aqui no canal Rodrigo Pedagogo, onde nós temos Piaget, Vygotsky, Vallon e muitos outros, como agora, por exemplo, Freinet, temos aqui Montessori, Waldorf. Porque é importante que, como pedagogos, já que aqui no canal você sabe, nós defendemos a ideia, ou eu defendo a ideia, de que o pedagogo é o professor dos professores. Portanto, é muito importante se apropriar dessas ideias e desses métodos. As invariantes pedagógicas são 30, né, que Freinet vai enumerar. A primeira delas seria que a natureza da criança é igual à do adulto. Não se diferencia aí pela questão do tamanho. Pelo contrário, isso leva até a segunda invariante. Na segunda invariante, Freinet vai dizer que o tamanho da pessoa, uma pessoa ser mais alta que a outra, não a coloca numa situação de superioridade, né? Uma pessoa ser maior que a outra. Então, na sua primeira variante, nessa questão da natureza da criança, é a mesma da do aluno, ele vai dizer que os dois são iguais e que ambos querem o sucesso e que a sociedade, a escola principalmente,
ela vai ser o primeiro lugar de frustração, já que ela vai ranquear as crianças e vai colocar todo mundo numa ideia de busca de competição, de ranqueamento. Por isso que outra coisa importante na pedagogia Freinet são os alicerces, né? Os 4 alicerces da pedagogia Freinet, que é a cooperação, né? Como uma forma de construção do conhecimento, uma forma social de construção do conhecimento. Depois nós vamos ter a comunicação, né? Como uma forma de construção nessa interação desse coletivo. Depois nós vamos ter a documentação, que é o registro de tudo que acontece. Então, criando-se livros didáticos e outras coisas. Né? É o registro histórico do que acontece diariamente. Né? As reuniões, os planos. E o quarto, que é a afetividade, que é o elo entre o objeto do conhecimento e as pessoas. Então, são esses 4 pilares. A pedagogia Freinet, na verdade, ela é riquíssima, muito ampla. E aí eu separei 2 livros aqui da minha biblioteca que eu gostaria de sugerir para vocês. O primeiro é Pedagogia Freinet, né, que ele vai discutir a atualidade das invariantes pedagógicas no nosso tempo. Esse livro é muito importante, você precisa realmente ter esse livro, é do Francisco Ibersan. E o segundo livro, muito importante, é da Marisa Elias, a pesquisadora do tema. O título do livro é Freinet, uma pedagogia da atualidade e da cooperação. É muito importante você ter no mínimo esses 2 livros para poder aprofundar, para poder pesquisar melhor o assunto. Conhecer os teóricos da pedagogia, conhecer Freinet é extremamente importante para se ter uma formação pedagógica profunda, ampla e que busque visualizar. É claro que, como eu já citei aqui no canal em métodos escolares, métodos pedagógicos, você vai ter aquela pedagogia que visa mais para a competição. Tem, então você pode escolher. Mas é importante que você conheça os outros métodos, que você saiba que existe uma pedagogia ou várias pedagogias que trabalham para o coletivo, para a sociedade, para criar cidadãos que estejam dispostos a criar juntos, a acontecer juntos. Então existem várias alternativas. E conhecer elas será muito importante, muito bom para você, muito bom para mim, muito bom para nós, pedagogos, para os pais, para aqueles que militam a área da educação. E como eu tenho dito aqui no canal, o pedagogo é o professor dos professores. O vídeo de hoje é sobre Freinet. Forte abraço, até o próximo vídeo.